estudantes, familiares, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e aqui ao meu lado eu tenho o professor Rubens. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, crianças, familiares? O professor Rubens veio aqui hoje para a gente realizar a aula número 3 de xadrez de projetos na escola. Essa aula terá 2 momentos. O primeiro momento nós vamos contar um pouquinho da trajetória do professor com o projeto na escola. E o segundo momento nós teremos a retomada prática das aulas 1 e 2 de xadrez com os conteúdos. Professor Rubens, vamos começar já contando um pouquinho da história de uma foto aí, que começa com o pódio. É início, mas já o pódio. Conta pra gente aí um pouquinho onde você desenvolve o projeto e a história dessa foto aí, por favor. Então, Pedro, esse material que eu separei me emociona e traz uma alegria ao meu coração. Em 2015, começamos com o projeto de xadrez na Escola CI Professor José Vanderlei Dias, com as crianças do 1º ao 5º ano. Desde os primeiros dias, as crianças já começaram a ter essa experiência com o xadrez, as aulas. Então, o que eu tinha que fazer, Pedro? Tinha que colocar a cultura do xadrez, fazer com que as crianças gostassem do esporte, não fosse algo impositivo. E essa foto é marcante porque temos 2 alunos no 4º e 6º lugares. O que está em 6º, poucos dias antes do torneio, ele não sabia jogar xadrez direito. Só que eu já via nas aulas anteriores que ele tinha um grande talento para fazer contas com as peças do xadrez. Eu pensei, eu tenho que levar esse aluno. Então eu ensinei ele ali o restante das peças que faltava, a dar o checkmate, e chegou no dia do evento. Ele chegou em 6º. E ao final do ano, professor, o que chegou em 4º e 6º, eles foram campeões e vices da categoria 1º ano. Então foi muito legal esse início. Puxa, que bacana, professor. Já no 1º ano a gente conseguiu um pódio ali no final, né? Então é incrível como o trabalho começou já trazendo, né, esse impacto, né, o objetivo inicial era com que eles gostassem do xadrez. Sim. E daí a gente já consegue um pódio ali já de início, né? É algo que motiva para o restante, né? Uma ferramenta, né, professor? Isso. De aprendizagem. Aí na sequência agora a gente vai poder ver um pouquinho do início. Conta para nós como que foi esse início lá, né? Porque a gente sabe que o 1º ano ali já teve o pódio e tudo mais, mas a gente teve ali também, né, o pessoal pintando ali os espaços. Como que foi a aceitação da escola, no modo geral, assim, né? Tanto a questão da direção, professores, como a comunidade, né? Que é importante para opinar nessa questão. Legal, professor. Desde o começo, a direção apoiou o projeto, os professores estiveram junto, trabalhando, auxiliando de N formas. E podemos ver ali as famílias pintando o tabuleiro, né? Foi um sábado que estivemos na escola. Então as famílias sempre estiveram presentes, seja confiando os alunos aos nossos cuidados ou levando em outras competições. E em outra foto podemos ver as crianças aderindo ao projeto, as crianças jogando com alegria, as crianças compenetradas. Isso foi muito legal, professor. Bacana. Vamos lá, dando sequência. Então, ali a gente tem um pouquinho agora das suas práticas. A gente gostaria de saber um pouquinho como que você fez esse trabalho. Teve esse início, né, da escola entender qual que era o processo do xadrez, que é até um ensino um pouco complexo, né? Sim, sim. Mas daí a gente quer que você fale um pouquinho ali das suas práticas. Ah, legal, professor. A escola conta com um espaço rico para a aprendizagem do xadrez. Então temos N espaços como o laboratório de informática, onde temos a tela interativa, temos softwares para o ensino do xadrez, colocamos o xadrez também em espaços diversos, como no refeitório, salas de aula, espaços abertos. Então, em uma das fotos podemos ver a criança, que é o Dimitri, jogando contra várias ao mesmo tempo. Isso se chama simultânea, Pedro. Como assim? Então, como se fosse eu jogando contra você e outros amigos ao mesmo tempo. Então, eu vou jogando com você, com outro, e a gente vai passando até chegar ao final do jogo. Então, essa foto é bem marcante também. Temos as crianças fazendo o tabuleiro, confeccionando o seu próprio tabuleiro, pintando. Temos as crianças
em espaço aberto. Então o que nós colocamos? Desde o ensino, desde a história, desde o ensino das peças, captura, jogos pré-enxadrísticos. Tivemos também organizações das peças para eles situarem, estratégias, táticas. Então essas foram algumas das nossas estratégias. E agora nós vamos acompanhar um pouquinho dos eventos, né? Porque a gente teve ali a questão das práticas, né, professor? Como que o professor desenvolvia. Claro, o foco nosso passa pelos eventos também, né? Sim. Porque o evento é um momento diferenciado onde o estudante vai colocar em prática ali o que ele aprendeu, né? A gente sabe da importância da participação, da importância social que tem, né, ele participar de um evento de grande porte. E, né, desde que seja uma experiência ali com outros estudantes também, né, com outras realidades, é bacana essa troca, né? Então Sim. a gente vai acompanhar um pouquinho ali os slides agora. Fala um pouquinho ali para nós ali das imagens que estão mostrando ali os eventos, né, participações em eventos. Então, em primeiro lugar, Pedro, a prefeitura, junto com a sua gerência de projetos, organiza o torneio de xadrez, Desafio Checkmate, que é um dos maiores e mais organizados do Brasil. Então, não estou aqui só porque eu sou professor da rede que eu estou elogiando, mas temos que valorizar o produto da casa. Então, nossas crianças puderam participar desses torneios. Então, os torneios que nós participamos, tem uma foto ali dos estudantes em pleno jogo. Então, isso mostra a satisfação deles. Quando era chegado o dia do torneio, eles nem dormiam direito, eles me contavam isso. E eu também não, né? Que era uma alegria muito grande. Então tivemos torneios também em Ponta Grossa, que foi torneios dos Campos Gerais. Campeonato Paranaense de Xadrez, que eram crianças do estado inteiro. Tivemos outros torneios, né? Brasileiro, que alguns alunos participaram. Então tivemos alguns resultados, né? Que vamos falar daqui a pouco. Então essas fotos trazem grande alegria e foi um momento que eles muitos tiveram a oportunidade de colocar nesses eventos expressar alegria, que lá eles mais brincavam do que jogavam, na verdade. Então era um momento de muita diversão para eles. Legal. Continuando nessa dos eventos ainda, que são, querendo ou não, são resultados do trabalho também. Sim. Nós que temos essas práticas, assim, a gente acaba, né, alcançando também alguns resultados. Vou voltar um pouquinho ali no anterior, que você tinha falado do estudante Dimitri. Sim. Né? Qual foi a experiência a partir desse ensino de xadrez ali na escola, dessa relação com o xadrez, aonde que o Dimitri conseguiu chegar na sequência? Então, Pedro, eu fui agraciado de ter alguns estudantes que passaram pela nossa escola e entre eles foi o Dimitri. O Dimitri ele foi campeão paranaense de xadrez, ele participou do brasileiro e até do mundial. Ele foi campeão também do Desafio Checkmate. E o que era legal? Quando o Dimitri participava dos torneios, quando era fora, alguns eu conseguia estar presente, outros de modo do WhatsApp ali, acompanhando, mandando mensagem para ele e tal. Então eu fico muito feliz da onde ele chegou, como ele sabe jogar o xadrez, como ele sabe que ele pode usar essa ferramenta na vida dele. O Jimmy sempre teve apoio dos pais que estiveram presentes nos torneios, nos desafios Checkmate e nos torneios fora, como o Campeonato Mundial Brasileiro de Xadrez. Então os pais sempre estiveram presentes, não só do Dimitri, mas outros também. Importante, né? A participação que vai além da escola, né? Quando Sim. a gente consegue, né, o apoio da família, é muito importante e daí todas as frentes ali estão trabalhando pelo melhor, pelo estudante, né? Parabéns aí, né, ao Dimitri, parabéns ao professor, né? Toda a comunidade que conseguiu, né, representada pelo Dimitri, alcançar aí essas marcas. Obrigado, professor Pedro. Agora nós vamos acompanhar, em tempos de pandemia, o que o professor Rubens estava realizando também, né? Então acompanhe aí com a gente um vídeo que retrata um pouquinho esse momento. Então você olha o tabuleiro por cima. Às vezes, quando está sendo atacado num pedaço do campo, você olha só aquele minúsculo quadrado. O tabuleiro tem 64 casas. E às vezes você olha só aquele quadradinho. Certo, gente? Então olhe bem o tabuleiro. Observe a regra, né? Professor,
Conta pra gente como que foi essa experiência aí em tempos de pandemia, né? Você desenvolveu o ensino do xadrez via plataformas online, como é que foi? Conta pra gente um pouquinho desse vídeo aí, como é que foi? Professor, Miles Monroe falava que os maiores tesouros estão no cemitério. Por quê? Porque a gente guarda algo dentro da gente e não coloca para fora. E eu falo isso para os alunos, que lá na sala vão sair presidentes, vão sair médicos, N profissões. E eu falo para eles, só que eu tenho que colocar em prática aquilo que está dentro de mim também. Então eu ensino xadrez e há um tempo na escola presencial surgiu a pandemia. E eu já estava com essa ideia, já estava no meu coração e eu estava pensando nas possibilidades e eu coloquei em prática. Quando começamos esse projeto, a ideia era levar o xadrez para as pessoas de forma online. Então seriam desafios e esse vídeo foram turmas do Brasil inteiro que participaram. Então foi bem satisfatório, Pedro, porque tivemos alguns relatos de pessoas crianças autistas, espectro de autismo, falaram que estavam se sentindo bem participando, crianças se alegrando com seus pais fazendo essas aulas. Então tivemos alguns testemunhos que já enchem o coração da gente de alegria, que valeram muito a pena. E eu saía desses dias com extrema alegria de estar levando algo, proporcionando um aprendizado para as pessoas e uma alegria, né? Que eu falei para eles, eu não vim aqui trazer más notícias, que foi bem no tempo da pandemia um pouco mais forte. E daí eu disse para eles, eu vou trazer para vocês aqui boas notícias. É legal porque o professor acabou unindo essa necessidade, né, da gente se comunicar online, em decorrência da pandemia, de tudo que, né, se transformou esse momento complicado para nós, mas sem deixar de levar esperança aos estudantes, né? E unindo a questão das tecnologias, né, o uso de tecnologias, e incluindo a todos, né, os participantes também. Sim. Isso você acaba também ampliando, né, as possibilidades, ampliando esse foco de inclusão, e isso sem dúvida é fundamental, né, para a gente que trabalha com a educação. Sim, professor, e pessoas que estavam ansiosas, e a gente sabe que o xadrez, ele trabalha a questão da ansiedade e N fatores que já foi falado aqui em aulas anteriores. Beleza. Parabéns, professor. Só posso parabenizar aí pelo trabalho. Obrigado, professor. Agora nós vamos acompanhar ali uma última imagem ali com relação ao projeto, que eu gostaria que você resumisse o que é que fica, né? Porque nós temos visto aí exemplos maravilhosos, né, de práticas, temos visto, né, um pouquinho hoje do seu modo de agir com os estudantes, né, e realizar as práticas. E eu gostaria que você resumisse nessa última imagem, né, qual que é o sentimento, né, desse projeto num cômputo geral, assim. Legal, professor. Essa foto é no final do torneio, a gente sai, é um dia inteiro, num sábado geralmente, a gente sai cansado fisicamente, emocionalmente, mas vale super a pena. E tem um aluno ali que está deitado com o tabuleiro de pé, então resume essa sensação que eles chegam em casa contando para os pais, para as famílias, o que é legal na nossa vida, a gente transmitir alegria, mas fazer algo com alegria. Não adianta a gente fazer as coisas como sendo um fardo. Então podemos ver nessa foto famílias indo buscar as suas crianças, participando o dia inteiro, como a mãe do Dimitri esteve nesse dia. Então são experiências que ficam, são memórias que a gente vai gerando ao longo da nossa vida. Professor, obrigado pelo compartilhar. Obrigado por essas sensações, né, da gente ter essas práticas, né, sendo difundidas aí em toda a rede, né, com os estudantes, com as famílias. E agora, na sequência, nós vamos, né, disso que a gente tanto falou até agora, nós podemos ir para a parte prática, né? Sim, vamos. Com relação ao conteúdo aí, onde nós paramos, né, aula 1 e 2, fazer aquela retomada e a gente ir propriamente dito para o xadrez hoje mesmo. Vamos lá? Vamos retomar então as peças que nós aprendemos na aula passada. Aprendemos a peça rei, então
Então vamos falar dele. Ele é o protagonista do jogo. Ele nunca pode ser capturado. O rei não sai do jogo, galera. O rei não sai do jogo. Então, o rei, vamos lá então no nosso slide, ele não pode fazer movimento que ele fique em xeque. Você não pode entregar a sua peça. Ah, eu não quero jogar mais, vou entregar. Não pode, gente, não pode, tá? Vamos para agora o movimento dele. O rei, ele anda para todas as direções. Para frente, para trás, direita, esquerda e diagonais. Apenas uma casa. Então o rei, ele não pode fazer movimento que ele fique em xeque. Ele tem que fazer movimento sem ficar em xeque. Então ele não pode se entregar. Qual que é a captura dele, professor? A captura dele é para frente, para trás, para direita, esquerda e diagonais. Em todas as direções. Desde que ele não fique em xeque, desde que ele não fique ameaçado. Então ele faz todas essas direções, ele captura também. O rei, ele captura todas as peças, menos o rei adversário. Que eles são lorde, eles não chegam próximo do outro. Então já colocando no próximo slide, o rei tem que sobrar uma casa para ele andar. Nós podemos ver ali, nessa ilustração, os movimentos que a peça rei pode fazer. A peça preta, então, ele pode ir para os lados, para a frente e para as diagonais. Para trás não tem como, porque senão ele vai sair do tabuleiro. Então não dá, galera. Vamos ver o rei branco. Então ele pode ir para a frente, para trás, para a direita, esquerda e diagonais. Todas as direções. Uma casa. Como está o círculo colocando as possibilidades que ele pode andar. Lembrando, desde que ele não fique em xeque. Beleza, galera? E agora, professor, a gente vai ver a peça da rainha, né? Que foi a segunda peça ali apresentada. Vamos conferir aí algumas informações bem importantes sobre a peça. Legal, pessoal. A rainha, ela é a peça mais importante do jogo depois do rei. Então a gente cuida bastante da rainha, ela auxilia o rei, ela é uma peça bem importante durante o nosso jogo. Ela movimenta, a movimentação dela é para todas as direções, como o rei. Só que temos uma diferença, a rainha ela pode andar quantas casas forem possíveis, quantas ela quiser. Então relembrando, a rainha então anda para frente, para trás, para a esquerda, direita e diagonais. Então, quantas casas ela quiser e puder. Então, a rainha, ela pode capturar outra rainha, ela pode capturar todas as peças. Então, a rainha é uma peça bem importante, gente. Então, a rainha, ela não pode capturar a peça da mesma cor. E por mais que ela seja uma peça forte, ela seja uma das a mais importante, ela não salta sobre as outras peças, nem sobre a sua própria peça. Então ela tem um limite, galera. Beleza? Então agora nós vamos ver os movimentos na nossa ilustração, o que ela pode fazer. Então podemos ver ali na setinha que ela anda em várias direções, né? Para frente, para trás, quantas casas ela puder e quantas ela quiser nas diagonais. Então a rainha é uma peça bem forte, então a gente cuidar dela, como eu já falei, e como o professor nas aulas anteriores, né? Então nós estamos relembrando aqui as peças rei, rainha, nós falamos sobre xeque, xeque-mate, e nós vamos dar prosseguimento agora, nós vamos avançar no nosso conteúdo, gente. Então vamos falar agora sobre a peça peão. Uma peça de grande importância para o nosso jogo. Ele muitas vezes não tem o devido valor, mas nós vamos ver que ele é de grande importância. Vamos agora passar pelos nossos slides com informações importantes. Como é sua movimentação, sua captura, quantidade que ele tem no jogo. Então vamos começar com a lei do espelho. O que seria isso? É uma lei da liderança que diz que você não é o que você se vê hoje, mas você olha para frente, olha para aquilo que você vai ser. O peão, ele começa na casa de origem e quando ele chega ao final do tabuleiro, ele pode receber uma promoção.
Nós vamos falar mais para frente sobre o que é isso. Mas eu já vou adiantar aqui que ele pode ser promovido para dama ou rainha, né, que como você quiser falar, bispo, cavalo ou torre. Então, para o peão chegar nessa promoção, ele tem que atravessar todo o tabuleiro, ele tem desafios, ele tem oposições, e nós podemos usar uma analogia para a nossa vida. Por exemplo, se você está estudando hoje, você quer fazer um vestibular, você tem um sonho de ter uma profissão, você vai fazer um curso que é bem concorrido, você está olhando o que você está vendo agora, mas você tem que ser como o peão, essa analogia, olhar para frente, não olhar para trás, ter foco. O peão, já adiantando, ele nunca volta para trás, nunca volta. E ele tem um foco, ele sabe que ele tem que chegar no objetivo dele. Então qual que é o objetivo nosso? Qual que é o seu objetivo? É chegar àquilo que você tem em mente, seus sonhos. Não desista. Como o peão, a gente tem lutas, a gente tem batalhas. E ele, como eu falei, é uma peça de grande importância para o nosso jogo. A movimentação do peão é apenas para frente, ele nunca volta para trás, em hipótese nenhuma. Então o peão, ele tem foco, ele ajuda o rei, ele é fiel. Então o peão, ele não anda de lado. Então retomando lá, o peão anda apenas para frente. Quantos peões nós temos no jogo de xadrez então, professor? Então o rei nós temos uma peça, rainha nós temos uma peça e agora peões nós temos 8. Já aumenta, né, gente? Então vamos passar para o próximo slide. Então, retomando lá, o peão pode mover apenas uma casa. Então apenas uma casa, exceto quando ele estiver na sua casa de origem, no seu quadrado, que eu falo que é nascimento. O que é isso, professor? Quando ele está na casa, o peão branco está na casa 2 e o peão preto está na casa 7, ele pode escolher. Eu posso andar uma ou 2 casas. Depois que eu sair na casa de nascimento, que são a casa de origem, como você queira, eu posso andar apenas uma casa, sempre para frente, nunca para o lado. Então, um dos desafios, professor Pedro, para as crianças, como o professor Jean-Pierre colocou nas primeiras aulas, é entender essas direções. Então, o peão, ele anda para frente, né? Já vamos ver como que ele captura, já está ali no slide. Então, nós temos essas direções que muitas vezes fica complicado da criança entender. E lá na escola, as crianças de 5 anos já começam a ter essa noção, né? De quais direções cada peça possui no jogo de xadrez. Que cada peça tem uma função. Então o peão sempre para frente, não olha para trás. O peão, ele vai à frente da batalha. Vamos ver agora como que ele captura. Ele anda para frente e captura em diagonal. Então o que é diagonal? Nós podemos colocar lado, lado, é fácil, né? Então, diagonal sempre é a casa que está da cor do peão, no caso essa aqui verde, diagonal, e essa aqui, diagonal. E para frente, né, professor? Para frente, né? É a única peça que não volta para trás, né? Isso. Então é sempre diagonais para frente, isso? Isso, Pedro. Diagonal para frente. Vamos lá acompanhar então agora a ilustração de como o peão fica no tabuleiro. Então podemos ver que na casa, o professor Jean-Pierre colocou, que cada quadrado do tabuleiro ele é uma casa e ele tem um nome. Então, na fileira 2, nós temos os peões brancos. Na fileira 7, nós temos os peões pretos. Então, nós temos 8 peões, e 8 peões brancos e 8 peões pretos. Na segunda ilustração, nós temos a movimentação do peão. Então, o peão, quando está na casa de nascimento, anda uma ou 2. Depois, ele anda apenas uma casa. Vamos lá para o próximo slide. Movimento de captura.
Então, o movimento de captura, alguns falam comer a peça do adversário, mas o certo é capturar. A gente fala que ele faz isso na diagonal para frente, e a diagonal que está próxima a ele. Então, nesse exemplo, o peão ele pode capturar uma peça que está na sua diagonal da esquerda ou da direita. Eu não posso fazer os dois movimentos ao mesmo tempo, um ou outro. Vamos ver agora o Quiz Chess. Professor Pedro, vamos brincar um pouquinho? Opa! Tá preparado? Nasci pronto. Dessa você não esperava, hein, professor? Vamos agora então, desafios, galera. Vamos lá, próxima tela, prepara, que batam os tambores. Vamos lá então. É a vez do peão branco. O que ele pode fazer? E aí, professor? Vamos para as opções? Quer ler lá com a gente? Vamos ver. Letra A, andar em diagonal. Letra B, capturar o peão da frente. Vão pensando aí, vão pensando os enxadristas. Letra C, capturar o peão em diagonal atrás. Ou letra D, nenhuma das alternativas. E aí, difícil, hein, professor? O professor chegou, né, com um quiz difícil da primeira já. E aí, galera? E aí, professor? Vamos dar um tempinho aí pro pessoal pensar e já aparecemos com a resposta. Pensa lá, galera. Observa bem. Relembra o que nós passamos nos slides anteriores. E aí, vamos ver a resposta, professor? E aí, galera? Será que foi difícil? Então vamos ver lá então. Quem respondeu a letra D acertou. Muito bem então, gente. Ele não faz nada. Ele não anda em diagonal. Ele não pode capturar o peão da frente. Por que, professor Pedro, ele não pode capturar o peão da frente? Por que será? Ah, professor, essa é muito fácil. Porque ele só captura em diagonal. Ah, muito bem, professor. Tá esperto, tá esperto. E a C, professor? Ele captura em diagonal. Por que não é a letra C? Ah, mas daí a gente tem que fazer a lição de casa direitinho, né? Porque ele só pode capturar diagonal e frente, nunca para trás. Muito bem, professor Pedro. Excelente. Acertaram lá, pessoal? Vamos para o nosso próximo quiz? Então vamos lá. É a vez do peão branco, novamente. O que ele pode fazer? Ponto de interrogação. Letra A, andar para o lado. Letra B, capturar o cavalo. Letra C, capturar dama ou peão. Ou letra D, capturar as 3 peças na mesma jogada. Vamos dar novamente aquele tempinho para pensar e já voltamos com a resposta.
E aí, professor Rubens, o que será que deu dessa vez? Será que o pessoal acertou? Será que melhorou? O que você acha? Professor, você já tem a resposta? Não fala. Opa, eu já tenho aqui. Não fala então, professor, não fala. Vamos lá então para a resposta. Quem respondeu a letra C acertou. Vamos então agora passar pelas respostas, pelas outras alternativas para ver por que não eram. Letra A, andar para o lado. Professor, por que não é a letra A? Porque eu lembro bem da liçãozinha do objetivo lá. O peão tem o seu objetivo de andar para a frente. Então o peão sempre vai andar para frente. É isso aí, professor? Isso, muito bem, Pedro. O peão nunca olha para trás, nunca volta para trás. A letra B, professor, nós aprendemos que ele captura, né? Por que não pode capturar o cavalo? Porque o cavalo está exatamente na frente e a captura é em diagonal, não é isso? Excelente, professor, excelente, gente. Vamos então para a letra D. Capturar as 3 peças na mesma jogada, professor, seria uma boa, hein? Nem se ele fosse um peão super-herói, né? Boa! Existe essa possibilidade no jogo de xadrez, capturar mais de uma peça, professor? Excelente pergunta, Pedro. Eu imagino que muitas pessoas, as crianças, devam estar se perguntando isso. Bom, para que eu vou capturar uma se eu posso capturar 3, 2? Não, gente. No xadrez, a gente nunca pode capturar mais de uma peça. Por mais, digamos que fosse a dama, ela só captura uma peça por vez. Como o peão, nesse exemplo, ele pode capturar a dama ou outro peão. O cavalo não, então a resposta certa é a letra C. E agora chegou o grande momento, o momento do jogo. O professor Rubens vai explicar um pouquinho pra gente o que a gente vai fazer agora com o jogo e com aquilo que a gente aprendeu, né? Colocar em prática os ensinamentos aí da aula. Então vamos lá então, gente. O jogo de xadrez, o objetivo dele é você dar o checkmate no rei. Então agora nós vamos fazer um jogo que se chama jogos pré-enxadrísticos. Eu utilizo bastante desse jogo na escola e as crianças elas jogam com pequenos jogos. Por quê, professor? Se eu fosse colocar o jogo inteiro para as crianças, ia ficar muitas informações na cabeça dela e nós vemos que isso não é o adequado. Progressivamente, né, metodologicamente, isso também não é o indicado. Então agora nós estamos só com os peões. Nós vamos ter a batalha dos peões. Qual que vai ser o objetivo, professor? Então nós temos sim o rei, sim as outras peças, então isso é um jogo pré-enxadrísticos. O que será que seria, professor? Cadê as outras peças? Pois é, acredito que a gente vai poder usar só a movimentação dos peões, né? Isso, correto, professor, correto. Então vamos lá então, gente. Vamos lá então para os nossos objetivos do nosso jogo. Iremos jogar só com os peões brancos e pretos, as outras peças ficam de lado. O objetivo vai ser chegar com o peão na base do adversário. O que é base do adversário? Se o peão branco chegar na casa 8, qualquer peão chegar a qualquer uma das casas 8, da linha 8, ou se o peão preto chegar qualquer linha qualquer linha da casa 1, ele vence. Quem chegar primeiro vencerá o jogo. Então, até aqui, beleza, professor? Beleza. Então, por exemplo, assim, você chegou na minha casa, na casa 1. Uma jogada depois eu cheguei. Nós dois ganhamos. Não vai ser assim, gente. Então é quem chegar primeiro na última fileira, na base do adversário. Vamos falar assim. Beleza, gente? Tem outra forma também de a gente vencer nesse jogo, que é capturando todas as peças. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer os movimentos da peça peão, normal, captura, nós vamos jogar só com ele agora. Beleza, pessoal? Beleza, professor? Beleza. Tô ansioso aqui para começar. Então vamos relembrar então uma regra do jogo de xadrez. Sempre que começa o jogo, estamos com as peças e são as peças brancas. Isso já é uma regra do xadrez. Então eu e o professor aqui podemos entrar em um consenso, né? Nós somos amigos, ou a gente tirar Joaquim Porro para o ímpar, né, professor? É isso aí. Então te dou essa opção, professor. Eu acho que os mais novos começam, então, professor Rubens, faça as honras aí da casa e pode começar então com as brancas. Obrigado então, professor. Então vamos começar lá então, gente. Acompanha lá então.
O senhor já começou dando 2 casas. Pode isso aí, professor? Pode, professor. A gente já viu, né? Então vamos relembrar, gente. Esse peão aqui, ele não pode andar 2 casas mais. Esses peões que estão na casa 2, esses têm a escolha. Eu que escolho. Por exemplo, o professor Pedro assim, Rubens, você ande 2 agora. Não, é eu que escolho. Se eu puder, é lógico. Então deixa eu colocar uma situação aqui para vocês. O peão pode andar 1 ou 2. Mas, se tem essa situação aqui, imagine isso. O peão está nessa casa, 0. A casa que ele está é 0, não conta. 0, 1, 2. Então ele não pode, nesse caso, andar 2 casas. Ah, professor, você falou que ele pode andar 1 ou 2. Só que nesse caso, ele não pode, não consegue. Então eu ando 1, se eu quiser. Não pode pular a peça, né? Isso, professor. Então digamos que eu estou aqui, 0, 1, 2. No caso vai ser 3, né? Que eu passei por cima. Não pode também. Certo, gente? Então voltando lá à situação, uma hipotética, né? Situação que pode acontecer. Isso acontece muito em jogo de dama às vezes, né? Às vezes a gente acaba se confundindo com esses movimentos, né? Trazendo alguns movimentos do jogo da dama, e no xadrez tem as suas próprias regras, né? Então às vezes acaba acontecendo essa confusão aí. Então ele não pode pular peça, né? Não pode pular peça. O peão não pode, essa peça não pode. Nós vamos ver mais para frente que tem apenas uma peça que pode fazer esse movimento, que ela é bem especial. Minha vez. Eu vou começar um pouquinho mais, né, na cautela aqui. Só uma casinha. Muito bem, professor. Muito bem. Então agora, vamos lá então, gente. Vamos ver se o professor Pedro está atento ao jogo. E aí, professor? Quantas casas você andou? Andei 3. 3? Pode, gente, andar 3 casas? Boa, professor, não pode. Na casa de nascimento, que ele estava na 2, pode ser 1 ou 2, 3. Não, gente, tá bom? O que acontece aqui nessa situação? Eu errei o movimento. Foi uma jogada irregular, certo? Então eu volto o movimento desde a sua origem e refaço ele. Então no xadrez a gente tem regras. A gente não pode jogar como quiser. Se você tiver alguns movimentos errados, você perde o jogo, certo? Então vamos lá. Então, refazendo lá a jogada. Isso. 0, 1, 2. Vamos lá, vamos se soltar um pouquinho também, senão esse jogo aí não anda, né? Vamos lá. Boa, professor. Vamos lá então, gente. Uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é que eu estou jogando com o professor Pedro e ele comigo, certo? E eu vou querer ganhar e ele também. Só que não é a força, não é quem grita mais alto, não é quem é mais velho, quem é mais novo. O xadrez você pode jogar com pessoas de 5 contra 80, 100, com pessoas mais fortes, mais fracas fisicamente. Então isso no xadrez não importa. Então como que nós vamos ganhar? Eu vou então falar, professor, eu vou ganhar e pronto, acabou. Ele vai falar a mesma coisa. Não, não é assim, gente. Nós temos que ter um planejamento. Vence quem tem a melhor estratégia, né? Isso, professor. A gente então, vamos fazer analogia com um jogo de futebol. Correto, professor? Sim. No jogo de futebol, os dois times querem ganhar, só que cada um tem a sua estratégia. Então, agora é a minha vez, lembrando que o objetivo do jogo é eu chegar, ou o professor, na base do adversário, né? O meu é chegar em uma dessas casas e do professor Pedro na casa 1. Até lá, nós vamos ter que ter estratégias. Então, uma coisa bem importante, aqui na nossa aula, nós estamos jogando com meio rápido na jogada, mas quando eu for jogar, eu tenho que pensar, recalcular a rota como se fosse aqueles aplicativos que o professor fez uma jogada que não estava o que eu queria fazer. Então eu tenho que recalcular isso, a gente tem que ter um planejamento. Então vamos lá então, gente. Então agora é a minha vez. Então esse peão aqui eu não posso andar 2 casas, nem este. Todos eles podem andar 1 ou 2.
Então agora é minha vez. Eu vou dar 0, 1, 2 e vou capturar. Beleza, gente? Pode isso? O que vocês acham, gente? Pode as duas coisas? Andar 2 casas e capturar na diagonal ainda? Boa, professor, está atento. Muito bem, gente. O peão... Professor, você falou que ele anda para frente e captura em diagonal. Por que não pode? Olha só. Ou você faz o movimento para andar, ou você captura um dos dois. Não pode fazer os dois ao mesmo tempo, certo? Então, digamos que eu queira parar 0, 1, 2. Eu queira parar nessa casa. Agora é a vez do professor, certo? Será que foi uma jogada boa ou ruim, gente? Eu tô achando que pra mim foi boa. Isso, professor. Volta lá um pouquinho, professor. Deixa eu só mostrar uma coisinha pra eles. Olha só, gente. Quando você vai fazer a captura, muitas vezes a gente faz isso aqui. A gente tira as duas peças. Qual que é o perigo? De você colocar a peça no lugar errado. Você coloca, digamos, aqui, sendo que não era nessa casa. Então ele capturou essa peça. Certo, gente? Então vai lá, essa peça agora é do professor, não é minha não. Por mais que eu goste dela, sua peça, professor, se capturou. Agora é minha vez. Então vamos lá. Eu não posso capturar em diagonal. Então... eu vou para frente. 0, 1, 2. Boa jogada, professor. Vamos pensar bem aqui o que nós podemos fazer. Gente, lembrando que no xadrez você não é obrigado a capturar. Alguns jogos, se você não fizer isso, eles falam que você soprou, você sopra a peça. E eu tenho várias opções. Eu posso mexer qualquer peça, com essa peça eu posso andar uma ou duas, ou eu posso capturar, certo? Eu não sou obrigado a capturar, eu tenho várias opções para fazer aqui nesse jogo. Então eu vou andar 0, 1, 2. Eu não capturei a peça do professor. E agora, o que vai acontecer? Ó, tô vendo que o professor tá feliz. O professor me ajudou bastante nesse jogo, hein? E agora, pessoal? O que eu faço? Vou dar minha vez. Uma decisão, né, professor? Uma decisão que a gente tem no jogo, às vezes, né? Seja com só um jogo de peões ou com mais peões, né? Às vezes a gente define o jogo, né? Isso, professor. Como é o caso que vai acontecer agora. Muito bem, gente. O professor Pedro venceu o jogo porque ele conquistou o objetivo, que era chegar com um peão na base do adversário. É isso aí, professor. Com esse jogo, então, a gente vai ficando por aqui. Né? Lembrando que a Coordenadoria de Projetos da Secretaria Municipal da Educação faz uso das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E até a próxima, né, professor Rubens? Obrigado, professor Pedro. Até a próxima, crianças, pessoal, famílias. Tchau, tchau. Tchau.